Bem, é um prazer contar rapidamente essa história, né? No fundo, eh, é uma história que eu considero bonita, interessante, prazerosa, então terei todo o prazer em contar um pouquinho, de forma resumida, essa história. O tema do combate à corrupção é um tema que, pessoalmente, me instiga há muitos anos, que me levou a uma série de pequenos estudos na área, mas desde o momento em que a CLU foi criada, esse tema, assim como outros, fizeram parte da gênese, né, dos temas que estavam na origem da CLU e que nós gostaríamos de trabalhar. Eh, por volta de 1900 não, desculpa, 2017, nós começamos a fazer, 16, 17, começamos a fazer alguns contatos com algumas pessoas, colegas que trabalham nessa área aqui na Europa, uma pessoa que à época estava na OCDE, e começamos a tentar entender se havia necessidade de desenvolvimento de conhecimento sobre a aplicação das ciências comportamentais ao combate à corrupção. Percebemos claramente que existia essa vontade, esse desejo, existia já um movimento de organismos multilaterais, como a própria OCDE, como o Banco Mundial, a Comissão Europeia, o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, de certa forma, desenvolvendo alguns esforços ainda tímidos para a aplicação das ciências comportamentais ao combate à corrupção, né? O próprio Behavioral Insights Team, o BIT, do Reino Unido, não, tem esse interesse, enfim. Havia várias organizações começando esse interesse, e a CLU se colocou nessa mesma posição, e internamente começamos a fazer o nosso trabalho, que é estudar, que é pensar como desenvolver conhecimento, como produzir conhecimento e desenvolver projetos nessa área. Portanto, essas conversas geraram uma excelente receptividade, e numa das minhas idas ao Brasil, apesar de ser brasileiro, eu moro aqui em Portugal há 17 anos e vou, pelo menos ia, né, até a pandemia, muitas vezes ao Brasil a trabalho, e numa dessas vezes fui a Brasília e conheci o Renato Capanema, e tivemos uma conversa excelente, e percebemos que tínhamos um alinhamento pessoal, né, ligado ao tema do combate à corrupção, e ele já conhecia um relatório específico da OCDE que referia a aplicação das ciências comportamentais nesse contexto. Portanto, dessa conversa nasce um embrião, né, um embrião desse projeto, que era fazer pesquisa, né, ou seja, pesquisar. E tínhamos que encontrar condições para isso. Nesse momento, juntamos a esse projeto algumas pessoas da equipe da CLU. O Gabriel, que também é coautor do livro, que trabalha comigo há 5 anos, desde o primeiro momento, sempre nós falamos sobre esse tema. Portanto, o Gabriel era a pessoa óbvia para estar nesse projeto, ele era um apaixonado pelo tema. A Tânia tinha uma função muito importante na CLU, como excelente cientista comportamental se interessou muito pelo tema, e até no final, é um termo que nós usamos no Brasil, Tânia, que ficou apaixonada pelo tema. Não é uma paixão assim no sentido que a gente fala mais aqui em Portugal, mas sim, suscitou um grande interesse na Tânia, e ela fez um trabalho sensacional de pesquisa junto conosco. E também juntamos outras pessoas que foram muito importantes nesse projeto: o André Pinto, o Vasco Brazão, que continuam na CLU, a Alessandra Fontana e a Diana Urguian, que participaram no primeiro grupo de pesquisa desse tema, desse projeto. Pessoalmente, mas esse meu desconforto que eu vou falar agora é um desconforto partilhado, mas os colegas, os coautores vão ter oportunidade de dizer se partilham disso ou não, mas eu sei que sim, da ideia de que existem pessoas de bem, né, como se diz, ou seja, pessoas que têm determinados traços de caráter que são definidas como pessoas de bem ou pessoas, entre aspas, de mal, né, ou pessoas do mal.
porque atrás disso se escondem muitos comportamentos de pessoas sob um manto sagrado de uma honestidade idealizada, irreal e quase sempre contra os outros, né? Como se existissem grupos bons e maus, corruptos e não corruptos, de uma forma categórica. Isso sempre me incomodou, e aqui são todas as cores políticas, cores ideológicas, todos os tipos de pessoas, portanto, não há nenhum recorte específico. De modo geral, as pessoas veem de modo idealizado a questão da honestidade e não percebem que o contexto pode alterar comportamento e o contexto pode promover comportamentos de risco e comportamentos desonestos. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje. Portanto, para fechar aqui essa minha resposta, queria dizer que nesses 2, 3 anos de projeto foi um tempo, esses 2, 3 anos foram anos de muito prazer. Obviamente o livro já está pronto há algum tempo, nós fomos tentando construir a possibilidade de publicar o livro, e como disse, foi um prazer trabalhar com essa equipe. Nós encontramos o Pedro Saad, né, e a editora brasileira, de uma maneira muito interessante, né? O Pedro tem projetos com pessoas que nós conhecemos e logo que o projeto foi apresentado, o Pedro ficou bastante entusiasmado e nós também ficamos muito entusiasmados com a postura do Pedro e com o trabalho da editora brasileira. E percebemos que o interesse do Pedro nas ODS e o interesse transversal do Pedro em projetos com impacto, de interesse público, de impacto social, fez com que nós decidíssemos, enfim, a investir nessa relação, e o Pedro, então, decidiu publicar o livro através da editora brasileira. Então,